Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, doutora Aline? Que bom estar aqui com vocês aí. Deu tempo de chegar, respirar? Deu, deu tempo. Ah, então tá Correria. bom. Então tá bom. Deu para tomar aquela água, tal, pra gente bater o papo. Tô ótima aqui, pronta para compartilhar com vocês aí. Então tá bom. Ó, a gente tá aqui pontual, então as pessoas vão chegando e, enfim, de toda forma, quem não acompanhar ao vivo, a gente vai salvar e o conteúdo ficar lá, né? Para quem acessar depois, enfim, poder ver, tá bom? Tá. Primeiro, para a gente ser pontual, obrigado por aceitar o convite de conversar aqui com a ACO e de esclarecer, né, mais sobre esse tema. Quero já dizer que esse tema foi um pedido das pacientes, né, a gente colocou no final do ano passado, né, todas as lives que a gente ia fazer durante o ano, e foi uma das que a gente Uhum. teve votação aqui, a gente nunca convidou alguém para falar sobre esse tema, então, muito obrigado. Eu vou te apresentar. Ah, desculpa, doutor, pode falar. Cortei sua fala. Não, eu que agradeço. Acho que é sempre bom compartilhar informação. Ah, maravilhoso, né? Isso é muito bom. E tive, enfim, pesquisando aqui as tuas redes sociais e aí depois fiquei sabendo que as pessoas já te conheciam, etc., já que te acompanham, algumas pessoas te acompanham. Muito bom. Vou te apresentar, então, a doutora Aline Ambrosio, ela é ginecologista e obstetra pela Unifesp, sexóloga pela Universidade de São Paulo, é a convidada da ACO para a gente falar hoje sobre sexualidade, autoestima e as barreiras que as mulheres enfrentam aí durante o tratamento, né, nesse aspecto. Obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. E agora eu vou pedir para você se apresentar, fora essas formalidades aqui, antes da gente começar. Então, eu tenho atuado bastante nessa área de sexualidade, ginecologista e obstetra já estou há 24 anos, né? Sou formada há 26 anos pela Unifesp. E eu comecei a me apaixonar pela sexualidade e pela psicoterapia. Então, também recentemente eu acabei fazendo uma formação em psicodrama. Então, Ah, além que de trabalhar com terapia sexual, eu acabo fazendo as terapias processuais no consultório também, terapia de casal, não só com foco na sexualidade. Eu estou uma apaixonada por saúde mental. É muito bom. E é bom, essa semana a gente viu né, a importância de saúde mental que aconteceu aí nas Olimpíadas, a gente acaba contextualizando, é sempre Uhum. importante. Eu sou o Fernando, sou o presidente e fundador da ACO, sou filho de paciente de câncer de ovário já falecida, neto de paciente de câncer de ovário já falecida. Desde 2015 estou aqui na ACO, nessa missão aí que eu tomei para mim de ajudar a conscientização das mulheres a respeito desse assunto que é importantíssimo. Enfim, estamos aqui. Vou fazer uma pergunta já que é bastante pesquisando esse tema, né? Eu vi um dado assim que foi bastante chocante. Até publiquei outro dia isso e, enfim, muita gente respondeu. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela diz assim que 70% dos homens abandonam as companheiras depois do diagnóstico de câncer, né? E aí, nesse processo, inclui medo da paciente, rejeição, uma depressão que é em consequência disso. Doutora Aline, eu queria saber por que que isso acontece com uma frequência tão alta assim, e o que que as mulheres vão fazer para lidar com esse tema sensível, assim, de uma forma melhor, ao mesmo tempo, né, que enfrenta o câncer, que é uma coisa, enfim, muito complexa, assim, então tem que passar por duas situações bem delicadas. Queria ouvir o seu ponto de vista. Bom, em primeiro lugar, ainda quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, e aí especificamente de mama, a gente já tem bastante trabalho mostrando a taxa de cura, né? Principalmente se você fizer um diagnóstico precoce. Para a mama especificamente, que é o que você está dizendo. Mas só o estigma de vir o diagnóstico já impacta qualquer paciente, em qualquer tipo de câncer, em qualquer região do seu corpo. Então, acho que em primeiro lugar tem o peso disso. A gente ainda tem uma cultura
muito fechada para se falar sobre sexualidade. E quando você está dentro de um casamento, principalmente se você já estiver com crise no vínculo conjugal, e ainda vem um câncer para coroar a situação, acho que não é só para parceria masculina, no caso do câncer de mama. Mesmo mulheres homossexuais, às vezes as parcerias femininas também não dão conta de estar ali para fazer a continência, o acolhimento. No ano retrasado, eu junto com um mastologista do ICESP, né, do Instituto de Combate ao Câncer aqui do estado de São Paulo, o Dr. Marcos Desidério, a gente até publicou um livro que fala sobre sexualidade e câncer de mama. Nossa. E a gente sabe pesquisando que os maiores centros oncológicos ao redor do mundo não têm acoplado no serviço de oncologia um serviço de saúde mental e saúde sexual. Ninguém abre essa conversa. Então, o paciente, quando está ali com aquele diagnóstico, se ainda não tiver num bom vínculo conjugal, eu acho que a parceria espana, literalmente, porque ela fala, bom, a minha vida já estava ruim com essa pessoa, agora vai ficar pior, né? Ou às vezes eu não tenho saúde mental para lidar com a evolução disso. Será que essa paciente vai ter um prognóstico bom ou não? Como é que eu vou lidar com filhos, se tiver filhos, o casal? Então, acho que isso é um dos motivos. O outro é que é um diagnóstico que geralmente vem acompanhado com depressão ou ansiedade. E o nível de saúde mental das pessoas está cada vez menor. A gente vem vendo isso, né? Ao longo da última década. Então, como você não abre um espaço para falar do indivíduo, você fala do câncer dentro da oncologia, né? Óbvio que com algumas exceções, né, isso não acontece. Então, eu acho que aquela parceria não dá conta. Ela não fica porque ela não dá conta. Então, é muito importante a gente abrir o espaço para essa mulher falar dos medos dela em relação a será que eu vou sobreviver para ver meus filhos, para continuar minha carreira, continuar meu casamento. Mas as questões de sexualidade têm que ser abertas com o casal. Então, esse é o trabalho que a gente, como sexólogo, faz quando chega um casal no consultório que está em tratamento de câncer. E, em média, leva de 3 a 7 anos para um casal que tem câncer, um dos dois, para procurar ajuda para a terapia sexual. Nossa, em média? O homem, por muitas Meu Deus. Às vezes chega a 7 anos. Eu tenho pacientes que ficam, às vezes, 7 anos sem vida sexual. É. E a mulher, ela fica com medo, porque eu acho que aquele homem ou aquela minha parceira não sente mais atração por mim, ou porque o tratamento, a quimioterapia, me fez mudar totalmente a minha identificação de mim mesma. Então, eu não sente mais atração, eu não avanço o sinal. Eu também não me engajo num ato sexual. E o homem, às vezes, ou a esposa daquela mulher, fica com medo de, será que eu estou avançando o sinal? Será que ela está pronta para voltar a uma vida sexual? Não tem diálogo. Então, isso às vezes acaba sendo um grande fator de rompimento do vínculo conjugal. Por isso que os casamentos terminam. Doutora Aline, você sabe que assim, esse é um tema pouquíssimo falado assim, no grupo de pacientes, etc. Ele é pouco abordado. Existe, eu sei que, enfim, eventualmente a gente recebe mensagens, etc., a respeito disso, né, de alguém que pede para a gente trazer uma especialista para conversar, mas é um tema muito pouco abordado e tem todas essas questões que você acabou de falar. E aí coloco ainda um outro fator, o câncer de ovário tem como agravante, assim, ele ser diagnosticado já numa fase bem avançada, etc. Então tem vários fatores, assim. E aí eu queria saber, assim, nessa linha, que se relata mais, assim, né? A gente tem aí questões de autoestima envolvidas nesse aspecto também, como você falou. E quais são os relatos mais frequentes em relação a tudo isso, assim? Porque eu vou trazer também o ponto de vista da autoestima, que a gente já passou um pouco pela sexualidade, assim, de forma geralzona, mas... Olha, se você for pensar no câncer de ovário, que muitas vezes ou o tratamento cirúrgico ou até o quimioterápico vai afetar a função hormonal dessa mulher, ela fica comparável, mas assim, elevada a potência à mulher que entra no climatério. Muda o meu corpo, muda a minha pele, o meu colágeno não é mais o mesmo. Então, essa mulher passa por um processo de mudança, a gente, como terapeuta, tem que ajudá-la nessa nova identificação.
é muito interessante que às vezes vem mulheres que você faz uma reconstrução para a mama especificamente. Elas falam, minha mama está mais bonita do que era, mas não é meu corpo. Eu não me reconheço nesse corpo. Como é que eu vou me relacionar com o outro? Né? Então, o trabalho todo tem que ser feito, em primeiro lugar, para a gente dar esse espaço para essa mulher falar o que ela está sentindo, acolher, ouvir as coisas que ela pode pensar, puxa, que bobeira, eu estou indo bem, meu tratamento está indo bem, ou não, eu estou com medo de morrer, estou com medo de não poder cuidar dos meus filhos, de continuar os meus projetos de vida. Porque entra aí uma angústia, que é uma angústia de existência, muda seu projeto de vida esse diagnóstico. Como você falou, câncer de ovário, geralmente os diagnósticos são mais tardios. A gente ainda não tem um bom exame diagnóstico para fazer o diagnóstico precoce, como hoje tem para mama, para colo do útero, né? Então, esse lugar para esses medos serem ouvidos e falados são importantes. A mudança hormonal no corpo faz essa mulher não se sentir mulher. Cai a libido, cai a minha energia. Né? Às vezes essa mulher não se sente nem poderosa para conversar com o médico e falar, eu posso usar hormônio? Eu posso fazer uma reposição? Eu posso usar uma testosterona para me dar um pouco mais de energia? E às vezes falta a conversa com questões voltadas à medicina integrativa, meditação, o que eu vou fazer com esse tempo de vida agora que eu estou aqui parada fazendo tratamento, de estimular essa mulher a planejar um novo hobby, refazer projeto de vida, né? Então, saúde mental é uma coisa que deveria ser obrigatória nos serviços de oncologia. É verdade. Não só, né, no serviço de oncologia, mas no serviço de oncologia ainda mais, né? Meditação deveria ser obrigatório, que a gente já sabe os benefícios da meditação para o cérebro, exatamente. Que eu rearranjo o neurotransmissor, que eu melhoro minha saúde celular, né? Então, tem muita coisa que você possa fazer que não seja só do ponto de vista biológico. Fazer a reposição do hormônio, melhorar a alimentação dessa mulher. Ela tem que ter um espaço para poder falar o que está afligindo. Ela não tem esse espaço. Doutora Aline. Se ela tiver a sorte de fazer psicoterapia. É verdade. Você falou de um ponto aqui, que já era o tópico da nossa pergunta seguinte aqui, que é a história da libido, etc. E aí eu estou falando assim, para pacientes em diferentes jornadas, né, em diferentes etapas da jornada, né, de tratamento, né? Desde a diagnosticada até aquela que lá na frente vai passar pelo acompanhamento, enfim, voltando aí, se adaptando à rotina normalmente. Eu queria saber que fatores que eles estão associados a essa diminuição da libido, por que isso acontece, digamos assim, e qual é a associação disso com medicamentos, enfim, fatores psicológicos. Ciclo de resposta sexual da mulher, explicar como é que funciona essa questão do desejo, da excitação, do orgasmo. A mulher é mais complexa que os homens. A mulher tem um ciclo que ele tem um desenvolvimento circular, em looping. Então, esse desejo, essa libido espontânea dura em relacionamentos estáveis de 3 meses a 12 meses, bem documentados, e a mulher vai ter um desejo que é responsivo a estímulos. Quais estímulos? Minha autoestima. Então, o diagnóstico do câncer já vem e derruba a sua autoestima, já mexe com seus projetos de vida. Você engorda, muitas vezes, por conta dos medicamentos, ou por conta de uma menopausa causada pela cirurgia, ou pela quimioterapia, ou pela hormonioterapia. Então, muda meu corpo, minha autoestima fica abalada. Os medicamentos, muitas vezes, também me tiram energia. Né? Associado a isso, às vezes essa mulher tem depressão. Então eu entro com um medicamento para tratar a depressão, que muitas vezes também pode piorar o meu desejo sexual. Né? Relacionamento. A parte relacional é importante. Agora a gente está indo para os aspectos psicológicos e sociais dessa mulher, não mais só os biológicos, que a cirurgia faz com a autoestima ou com a questão biológica em si. Então, a questão do tratamento para o câncer, eu querer saber o quanto eu vou sobreviver, o quanto me resta de vida, o que eu tenho que preparar para os meus filhos, dinheiro, tudo que vem ao redor dessa questão,
Isso rouba minha energia sexual, porque eu estou tendo que gastar energia para planejar outras coisas. E a gente não planeja sexo, mas deveria planejar sexo. Porque para todas as atividades, a gente faz planejamento, até para ver como está a minha despensa em casa, que conta que eu tenho que pagar hoje, a gente planeja. E sexo a gente planeja pouco. Né? Então, essa mulher já tem um roubo para uma atividade que veio por essa angústia circunstancial, que é o diagnóstico do câncer. Parceria é importante. Se a minha parceria está cuidando de mim afetivamente, se ele está me acolhendo, se você tem um bom vínculo e de atração intelectual com a parceria e sexual também está sendo bom, isso melhora a minha libido. Se não, se você sente que ele está me olhando diferente ou ela está me olhando diferente, né? Essa conexão entre os cérebros da parceria é importante para eu também me sentir desejável. E os estímulos. Os estímulos têm os internos e os externos. A mulher brasileira pensa pouco em sexo, ela fantasia pouco, ela delega muito para o outro. Em casais heterossexuais. Em homossexuais, isso às vezes é um pouco melhor. Tem os estímulos externos, às vezes ali pela menopausa que o tratamento está me causando, vai deixar a região mais fina, mais sensível, dificulta a lubrificação, retarda a chegada no orgasmo. E se isso às vezes não é explicado pelo oncologista ou pelo profissional de saúde, ela vai achar que além do câncer, ela está começando agora a dar defeito na parte sexual. Então, às vezes, explicar isso e fazer um tratamento precoce para essas condições é importante, porque toda vez que meu cérebro identificar uma atividade como hostil, para que você vai se engajar nessa atividade? Você não tem uma boa resposta. Né? O cérebro faz isso, ele fala, bom, evita. Isso te causa sofrimento, frustração, evita. E aí diminui a libido, então entra nesse loop. Percebe? Você falou de um cenário que a pessoa própria se repele, né, praticamente. Repele, aliás, assim, o parceiro também, né? Enfim, ela mesma se afasta, né? Então é um passo que ela dá também. Tem que ter uma observação muito interessante nesse sentido, assim. E eu vou só dar uma pausa aqui para pedir para as pessoas colaborarem aí com depoimentos, enfim, manda pergunta aí, etc., que a gente está seguindo um roteiro aqui. Mas a gente pede a colaboração para afirmar que o que a gente está falando tem toda... faz parte mesmo, né, desse contexto, é real. E é muito interessante que você colocar Sim. a parceria dentro disso, nessa psicoeducação, já melhora a comunicação do casal. Então, a fazer ampliação, às vezes, do script sexual. Uma mulher que está com uma dificuldade, a vagina mais seca, mais dolorida. Ampliar o script, que é desgenitalizar o sexo, melhorar os toques, as massagens, explorar outras zonas erógenas, isso é super importante. Às vezes, uma consulta, fazendo toda essa explicação, já melhora muito o convívio do casal. Abre a mente, né? Exatamente. Exatamente. No final da live, eu vou pedir para você falar assim, o passo que você está dando um cenário, etc. A gente quer mostrar sempre, trabalhamos com a realidade, mas a gente vai olhar o lado bom também, assim, eu quero aquele passo a passo, assim, de, pô, o que eu faço agora, assim, sabe, para encorajar as pessoas, assim, nesse sentido, tá bom? Então, vou deixar mais essa aí lá pro final. Tá ótimo. E aqui, assim, eu queria que você falasse também que tipo de cuidado, você falou de relação sexual, independente da etapa que a paciente se encontra, enfim, que tipo de cuidado é necessário ter? Assim? Então, estou falando dentro dessa etapa com pessoas diagnosticadas, aquelas que estão em tratamento, que aí, enfim, cada um depende do seu quadro clínico, e aquelas que estão voltando aí a pós-tratamento, etc. Que tipo de cuidado é necessário e que, enfim, geralmente se recomenda? Primeiro é tentar revitalizar os tecidos da região genital, né? Porque esse tratamento com a cirurgia, a químio, acabam alterando a parte hormonal e isso vai afetar diretamente a vitalidade dos tecidos, a lubrificação, a elasticidade dos tecidos. Então, a gente tem muito tratamento hoje para isso. Aplicação de energia hoje na região vaginal, como a radiofrequência, a laser terapia, que são aparelhos colocados dentro ou fora da vagina.
que funcionam muito bem, mesmo em pacientes que são submetidas à radioterapia, já tem estudos mostrando que você tem realmente uma melhora da elasticidade, até a possibilidade de ter uma penetração do pênis na vagina sem dor após esse tratamento. Muitas pacientes têm a liberação de usos de hormônio locais, né, que também revitalizam a região, cremes lubrificantes ou à base de ácido hialurônico, que melhoram essa lubrificação, porque às vezes não é só o incômodo na relação. Essa mulher passa a ter um ardor, pinica, coça, incomoda o dia inteiro por esse ressecamento da região. Algumas passam a ter, inclusive, perdas urinárias ou perdas fecais. Isso vai depender se teve parto também, a qualidade do colágeno. Se a mulher é mais clara de pele, o colágeno é pior. Se ela tem a pele mais negra também, ela tem um colágeno um pouco melhor. Então, essas questões todas de vergonha de ter o contato com o outro, porque eu perco urina ou perco gases na hora de uma relação sexual, isso também tem que ser falado. Dá para se tratar tanto com as energias, quanto com a fisioterapia, para o fortalecimento dessa musculatura. Isso também mexe com a parte emocional. Eu ter uma consciência melhor do meu corpo, melhora a minha autoestima. Então, isso também facilita mais o contato, a autoconfiança dessa mulher para o retorno à sua vida sexual, por exemplo. Então, essas são medidas que ajudam bastante. Vou ler aqui uma questão que colocaram. É a Patrícia, ela diz assim: conversei com oncologista e com ginecologista. Foi passado lubrificante de uso constante uma vez por semana, mas percebi que a minha mente não ajuda. Quer comentar? O lubrificante uma vez por semana não vai fazer muita mágica. Geralmente aí você precisa realmente estar usando ou ácido hialurônico e usando as energias, ou até usando um creme hormonal mesmo, para revitalizar a região. Mas você vê como as coisas estão todas misturadas? Se eu deixo esse cérebro ficar muito tempo com medo daquilo, com antecipação de desempenho, né? Medo do desempenho que eu vou ter, não tiver uma conversa aberta e franca, o meu cérebro vai falar: puxa, eu não quero entrar nessa atividade. Vou me frustrar, vou ter vergonha, será que ele está só fingindo que está gostoso ou não? Então, essa conversa tem que ser franca e aberta com o casal no consultório. E até para as mulheres que não têm parceria fixa, é importante também vir colocar esses medos e fazer essa discussão com o terapeuta. Seja ele um terapeuta sexual ou um psicoterapeuta. Né? O cérebro não ajuda mesmo. Eu estou com medo, não estou bonita, minha autoestima está ruim. Né? Todas as questões que a gente falou do ciclo de resposta sexual entram aí na hora e passam dessa via cognitiva. Vão muito na via de sobrevivência. Eu queria que você já entrasse nesse tema também, de falar aqui da autoestima, né? Assim, a gente sabe que eu li também umas pesquisas assim a respeito de o que impacta mais, e tem a consideração a queda de cabelo, né? Assim, é algo que é muito impactante, assim, mesmo sabendo, né, que é comum o uso de peruca, bandana, lenço, enfim, todo tipo de acessório. Esse item tá no topo aí, né, dessa questão da autoestima. Imagina aqui que a gente recebe relatos de pacientes que levam pontos, assim, sabe, cicatrizes imensas, e aí ainda tá no topo isso. Como é que funciona nesse sentido, assim, qual é o impacto disso, assim, realmente, de queda de cabelo, etc. E outros pontos que você pode colocar como exemplo? Na verdade, isso depende de cliente para cliente. O que a gente precisa alinhar com a paciente com qualquer diagnóstico, e aqui especificamente do câncer de ovário, é alinhar o que eu penso no que é o ideal e o que é o real. Quando você consegue alinhar, né, as suas expectativas dentro da realidade, o que a gente pode fazer com isso daqui? A gente vai fazer uma limonada ou não vai fazer com esse limão que está amargo? Né? Então, até em paciente que a gente tem lesado medular, a gente consegue retornar à via sexual com outras zonas erógenas. Então, uma cicatriz, eu também posso ressignificar, porque a paciente com câncer de ovário, eu consigo ressignificar essas áreas e melhorar a saúde e retornar à vida sexual dessa mulher, por exemplo. O cabelo é uma questão transitória.
Então, durante o período que você está fazendo ali a quimioterapia, o tratamento, como é que eu posso fazer a limonada com esse limão amargo que estão me dando? Né? E ajudar essa mulher a refazer os projetos de vida dela, seja na parte relacional, no planejamento dela para o lado mãe, se ela é mãe, no planejamento dela profissional, ela desfoca um pouco do que eu estou doente. Ela tem outras pessoas dentro dela, ela não é um câncer de ovário, é uma pessoa que está com câncer de ovário. Então, todo o tratamento psicoterápico também circula ao redor de quais são os outros projetos que eu posso continuar dando andamento. Fica muito nessa história do, quanto tempo de vida que eu tenho, mas todo o tempo de vida que você teve até aqui, o que você fez com ele de bom? O que a gente pode fazer daqui para frente que faça muito sentido, que me dê muito propósito? Né? Então, o trabalho é feito em cima disso, já melhora a minha autoestima. É ressignificado. Fazer essa virada. Esse significado, igual você teve limão amargo pra caramba na sua vida, pelo que você me falou. É verdade. Olha a limonada que você está fazendo, que você está fazendo um trabalho lindo de ajudar as mulheres a se perceberem e a dar um sentido depois do câncer. Exatamente. Né? Então, eu acho que as cicatrizes, elas estão lá para lembrar a gente que a gente tomou, às vezes, né, um tropeção na vida. E como é que a gente levanta disso? Né? Eu tô pegando mais algumas perguntas aqui. Pode continuar, doutora Aline. Eu só tô... acho que eu apertei alguma coisa aqui, minha tela deu uma diminuída, mas eu tô caçando perguntas aqui antes da gente seguir. Então, eu costumo falar que a gente não pode negar as cicatrizes e os tombos, mas o que eu faço com isso? Né? Eu já tive situações na minha vida pessoal que eu tive um filho que ficou bem doente. Durante 3 anos a gente não sabia o que ia fazer. Eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer com essa história? Eu vou tentar viver cada minuto melhor. E de lá para cá eu presto atenção até no olhar dele a hora que ele acorda. Isso já tem 11 anos. Vamos praticar meditação junto, vamos fazer as coisas juntos, dar um valor maior às questões emocionais e espirituais da vida da gente, porque a gente se atropela no dia a dia. Né? Então, isso dá um significado muito interessante para a nossa vida. E, obviamente, que vai mexer com a minha autoestima, com a minha autopercepção. Eu vou pedir para você falar também sobre a menopausa, assim, que é um fator que faz parte, assim, do contexto do câncer de ovário. Assim, a gente sabe que a maioria das mulheres pacientes de câncer de ovário são detectadas, diagnosticadas acima dos 40 anos. Isso é o que os estudos dizem, mas na prática, as pesquisas, né? Mas na prática a gente tem contato com muitas mulheres mais jovens, etc., bem mais jovens, e aí entram na menopausa. E aí eu queria saber como se administra isso, assim, entre o psicológico e o que ela realmente vai ter que passar, né? A parte física mesmo. Então, a gente acho até que falou um pouquinho disso nas perguntas anteriores. Você vai ter que tentar ressignificar essas zonas erógenas. Tem até uma pessoa que falou aqui que ela e o marido não fazem ainda sexo com penetração, que machucar, então que eles usam muito beijo na boca, massagem, géis. E aí, é aí que entra essa história dos estímulos das outras áreas, dos outros órgãos do sentido. Que é fantasiar mesmo, esses géis que tem alguns que esquentam e esfriam. Tem exercício que a gente chama de dessensibilização, que é o foco sensorial para despertar outras áreas também de excitação, outras zonas erógenas. Colocar acessórios eróticos, contos eróticos, tudo isso vai mudando e vai dando um novo sentido para o contato do casal, né? Então, tem uma pessoa aí que fez esse comentário muito interessante, que ela e o marido já estão os dois juntos dando um jeito, né, no contato deles. Algumas pacientes vão ter a liberação de poder estar usando a terapia hormonal depois, para recuperação da qualidade de vida, porque isso melhora a questão cerebral, osso, músculo, energia para o dia a dia, né, a performance para o trabalho, para o cuidado da minha vida global, né?
muitas mulheres não vão poder estar fazendo uso de hormonioterapia. Então, a gente parte, por exemplo, para os calores com alguns antidepressivos que podem melhorar os calores, o cuidado da região local com as energias, como a gente já comentou, né? Cuidado com a alimentação, melhorar o sono dessa mulher, porque o sono, muitas vezes, pelos calores, ele gera insônia, que me rouba mais energia para o dia a dia, né? Então, fazer o tratamento dessa insônia, atividade física regular, que também, além de melhorar a minha estima, melhora a minha massa muscular, acelera o metabolismo, me ajuda a ter um formato de corpo mais agradável, né? E toda a parte estética que você pode estar associando para melhoria de colágeno da pele, né? Que é importante para a mulher, o que ela olha no espelho é importante. Então, na pós-menopausa, se eu não tiver a oportunidade de estar repondo os hormônios femininos e masculinos para recuperar toda a minha qualidade de vida, tem todo um outro arsenal terapêutico que vai me ajudar. Mas a psicoterapia, como eu venho batendo na tecla aqui desde que a gente se conectou, ela é super importante, porque vai me ajudar, é um espaço para eu falar os meus medos, sem ter a angústia de estar sendo ridícula. Poxa, eu tô com câncer, tô reclamando do quê? Tô aqui sobrevivendo. Não, você tem que falar o que tá te angustiando, validar os seus sentimentos. Para daí você poder ressignificar e dar um sentido diferente. Não adianta a gente fingir que não sente, né? Então, é muito importante todo esse arsenal ao redor da mulher com tratamento com câncer de ovário. Isso, você falou também, doutora, assim, de uma questão assim de... bom, primeiro a pessoa procurar essa ajuda, enfim, depois de uma consulta ela abre a mente, enfim, tem a participação do parceiro, enfim, são vários fatores aí. E esse cenário, assim, eu vou trazer agora tentando contextualizar ao máximo aqui com a nossa realidade, assim. Metade das pacientes que fazem parte do grupo da ACO são atendidas pelo SUS, metade são atendidas pelos planos de saúde aí. Eu realmente desconheço o cenário desses dois contextos. Isso está à disposição das pessoas durante o tratamento? Como é que a pessoa faz para... eu quero passar ali numa consulta, enfim, para ter a sua... para poder participar. E aí, por fim, assim, se ela não tiver acesso a isso, qual é a tua dica, enfim, o caminho, assim, das pedras para isso aí, para tudo, né? Então, para a melhoria da qualidade de vida, muitos centros do SUS já têm um serviço de medicina integrativa acoplado à parte de oncologia. Então, eles têm acupuntura, alguns têm homeopatia e até a meditação, que realmente melhorando o meu bem-estar, isso já pode ter um efeito na minha saúde mental e sexual. O ideal é que tivesse como tem na USP, no Prosex. Na USP, eles têm grupos voltados para queixas dos pacientes, e que é feita uma psicoterapia em grupo, e que é extremamente poderosa. Os consultórios particulares trabalham muito pouco com isso, porque o paciente ele tem que ter ali uma disciplina, aquele grupo, que ele próprio faz a própria continência, uma pessoa da outra, de estar ali todo dia, naquela semana, naquele horário, todo certinho. Então, em termos de vida particular, as pessoas não conseguem. No SUS, é uma forma muito interessante de se trabalhar, porque você consegue atender um número maior de pessoas naquele mesmo horário. E a continência de um indivíduo para o outro, de você ouvir a queixa do outro, ouvir a história do outro, já é terapêutico para você. Primeiro que você não se sente a pessoa mais azarada do planeta, e você vê que tem possibilidades de você dar um sentido bacana para a sua vida. Que o câncer ele não é um fim, talvez ele seja um meio de você viver bem o que você precisa viver. E não ficar ali naquela autopiedade, na autoflagelação de agora tá tudo acabado. Não, vamos viver bem o tempo que a gente tem. Eu não sei se eu vou estar viva daqui a pouco, inclusive, se eu vou atravessar a rua e sofrer um tiro ou ser atropelada. As pessoas vivem sempre o amanhã, ninguém vive o agora. Por isso que a meditação é poderosa. Ela coloca você no aqui e agora. A gente ou tá remexendo o passado ou pensando, o que eu não fiz, o que eu tenho que planejar para amanhã. É um estresse para o cérebro gigantesco. Então, a meditação trazer para a presença é um desafio, né? É uma coisa assim.
Incrível, né? Eu ia até falar sobre isso, assim, né? A importância, acho que eu estou trazendo mais uma vez para o contexto do que é possível ao alcance, assim, e aí dizer que você já falou um pouco, né? Mas era a minha pergunta seguinte aqui dos grupos de apoio, né? Assim, de pacientes, assim, a gente tem grupos, eu comentei no início da live, assim, esse tema é pouco comentado no grupo e eu acredito que ele deveria ser, por isso que você está aqui, né? Com o desafio aqui de trazer essa atenção para esse tema, mas para que se discuta mais também, né? A importância desses grupos de apoio, etc., são, enfim, fundamentais, né? Alguém aqui falou que já tem tabu para se falar de desejo feminino numa mulher que não está doente. Numa mulher que está... Eu já vi paciente chegar no consultório, pós-câncer de ovário, pós-câncer de mama, e ela falar, quando que eu posso engravidar? Quando que eu posso... ou às vezes não ter nem a escuta do oncologista, vamos reservar células suas para você poder engravidar depois, isso é uma queixa. Ou às vezes a paciente vem com uma questão de quando que eu posso voltar a pensar em engravidar, ou quando que eu posso, sei lá, qualquer coisa rotineira, o oncologista às vezes fala, mas fica feliz que você está na vantagem, que você está viva, né? Tem colegas, às vezes, ainda que tem essa falta de tato, de ouvir o que o paciente precisa ali, né? Então, esse espaço para a paciente, por exemplo, falar, bom, eu não estou tendo desejo, doutor. Ela não consegue, porque ela não tem a validação de poder falar de uma coisa. Pô, você está pensando na sua vida sexual por quê? Você está viva, está reclamando do quê? Que a vagina está seca. É um enquadramento, né? A gente pede para um poder, mas tem um enquadramento, assim, isso é verdade, é verdade. Né? Então, é uma queixa tão frequente no consultório. Eu não sou ouvida, doutora. Parece que eu virei um tumor, eu não sou uma pessoa. Que tem vontade, que tem medos. Ela perde o direito de questionar, né? Isso tem que trazer à tona aí, é importantíssimo, é verdade. Tem que ter esse questionamento, sim. Por isso esse grupo de pacientes juntos, né, grupo de pessoas conversando sobre o mesmo tema é tão poderoso, porque abre o espaço. Então, quando ela colocou ali, eu achei muito interessante. Alguém escreveu isso, eu não sei exatamente quem falou, mas, puxa, a mulher não fala muito do próprio desejo porque ainda tem muito tabu. Quem dirá a mulher que tem um diagnóstico de câncer? Ela nem mulher, não é? Lógico que ela é. Ela tem mais direito ainda de viver plenamente a vida dela a partir de um susto desse, né? É um momento também o que eu queria dizer assim, né, lá na metade da nossa conversa eu falei assim, vamos lá para o final deixar esse outro lado, assim, dizer o lado bom da coisa também, porque é um momento também de que onde muitas mulheres se ressignificam de fato, né? E mudam completamente. Aí pode ter esse outro impulso, né, vindo a partir daí. E eu falo para as mulheres, todas as pacientes que vêm com esse tipo de tumor feminino, né? Mama, ovário, endométrio, eu falo, gente, a mulher, ela é privilegiada, porque a gente tem energia de criar, de dar vida, né? Então vamos dar vidas a uma significância para isso, né? Eu tenho tanta paciente que fez tanto projeto interessante depois do diagnóstico do câncer, que é muito bonito de ver, eu até me emociono. Quer contar um pra gente? Eu quero esse exemplo aí. Eu tenho pacientes, uma delas ela é bem brava, até porque ela ficou bem brava com a história do oncologista, é uma das que mais me marcou, assim. Aí ela falava na consulta, eu falei, não é possível, você é o primeiro médico que me escuta, o que eu tenho para falar. Ela até gritava no consultório. Eu falei, que bom, grita. Pode gritar. Ela fez um grupo de apoio para pacientes com câncer de mama, onde ela ficou com uma sequela, né? Que ela adorava nadar, ela ficou com uma sequela, porque teve que mexer com a parte muscular e tudo mais. Então, ela tem um grupo de apoio de reinserção na atividade física, e isso como um hobby. Então, ela tem um grupo gigantesco, onde elas conversam, elas se encontram lá quinzenalmente para falar das suas angústias, fazem um acolhimento. Ela brinca que é igual lá, ela fala.
um grupo de apoio. Né? E elas nadam, competem, viajam. Virou, assim, o grupo das melhores amigas. Essa é uma das que tem um projeto bem legal, bem bacana. Tenho outras pacientes que fizeram um grupo que começaram a trabalhar com tipo uma ONG para ajudar crianças e mães de crianças com baixa renda para ajudar no tratamento e acolhimento dessas mães para trazer, por exemplo, para o GRAAC, para o tratamento das crianças. Né? Então, elas pegaram a própria dor do tratamento e elas, como superaram o câncer, vão lá e fazem esse acolhimento das mães que estão com filhos doentes. É muito legal. Então, dá para fazer alguma coisa com isso, ao invés da gente ficar só tão angustiado com esse diagnóstico, né? Eu vou até aproveitar, deixa aqui dizer, assim, quem assistir em algum momento dessa live, ou estiver aí assistindo, a ACO tem um grupo de WhatsApp que é feito para pacientes. Então, ali rola todo tipo de ideia, etc. E a gente espero que também essa conversa passe a ter mais frequência lá, porque é importante. Essa é a primeira coisa, assim, que eu acho que vale a pena. Então, quem tiver aí pode lembrar. Tem uma pergunta aqui que eu não consigo ler, porque eu já desisti de ler as perguntas. Não sei se é uma pergunta, é só um comentário. E aí, agora eu fiquei, assim, realmente, da minha parte, emocionado em saber, assim, quando você falou assim, eu fiquei emocionado ali ouvindo a pessoa, falei, caramba, um médico um profissional também, estou pensando do outro lado, tá expandindo a conversa aqui. Do outro lado, alguém que escuta, assim. Qual a importância disso, assim? Porque muitas vezes a gente está falando de um cenário, eu estou falando com a doutora Aline, uma pessoa incrível, nem todo mundo tem acesso a um profissional como você, uma profissional como você. E aí, como é que é ali do outro lado, para a pessoa também lidar? Porque às vezes tem essa certa... vou chamar de frieza, tá? Para ser tranquilo, assim. E aí isso impacta também nela, né? Nas pacientes de forma geral. Isso está começando a modificar nas faculdades mais novas, né? Nas formações dos novos médicos, mas a gente é treinado para não sentir. Se você sentir, você não consegue ajudar o paciente. Ou a gente, pelo menos na minha época, você trabalhava 36 horas, descansava 12, voltava, dava mais 36 horas de plantão. Você vai ficando endurecido para suportar o esquema de formação do médico no Brasil. Você não tem pós-plantão, agora é obrigatório ter. Então, você aprende a não sentir, para dar conta. E, falsamente, você fica com a ideia que se eu sinto a dor do outro, se eu percebo... e eu ligo o meu Wi-Fi para sentir o que aquela pessoa está dizendo, e não é só com a boca, o que ela está dizendo com o corpo dela. Porque às vezes o paciente não consegue dizer, você só sente. Se eu sentir o outro, eu não estou sendo eficiente. E é errado isso. E eu sempre ficava angustiada com isso. Os professores falavam, você não pode se misturar com o paciente. Não, mas se eu não me misturar com ele, eu não sinto o cara para saber o que ele precisa de mim. O que eu preciso é fazer o meu processo de busca, o meu processo da minha autocontinência, para que eu dê conta de ser a rede de sustentação do outro. Senão não dá para ser um bom médico, um bom terapeuta. E aí, quando eu fui fazer minhas formações na área de psicoterapia, eu falei, agora eu estou no lugar certo, porque, não, sim, liga teu Wi-Fi. É verdade, é verdade. Você está autorizada agora a sentir. Falei, que bom, porque... E os pacientes reclamam, e a medicina trata assim, você trata o sintoma, a pessoa tem um nome, o nome dela não é Marisa, Paula, não, você é o câncer de ovário. Pô, a medicina compartimentaliza o paciente. E aí as suas outras questões não são ouvidas pelo médico, pelo terapeuta. E é isso que você falou, às vezes o paciente não tem dinheiro, ou ele não tem oportunidade de ter um profissional que vai ouvir as questões da saúde mental. Também, por outro lado, eu tenho um plano de saúde que paga 30, 40, 50 reais uma consulta médica. Como é que o cara tem tempo para te ouvir? Então, tem um monte de coisa aí que está errado. Mas eu não consigo acreditar numa atenção à saúde que não seja global. Que não seja entender quem é aquela mulher que está ali. Ela é casada? Ela tem parceria fixa? Essa mulher tem uma religião? Tem os tabus? Como ela foi educada durante a sua vida? Ela se masturbou quando era mais moça? Ela sabe como é o próprio prazer ou ela delega para o outro, dá o prazer para ela? Eu preciso entender quem é esse indivíduo que está aqui. Né?
Então, ela não é um sintoma, ela não é um diagnóstico. Isso tudo eu acredito que seja um agravante, né, para enfrentar toda essa questão. Enfim, enfim, muito difícil. Eu vou pedir para você, então, fazer a sua. A gente ainda tem um tempo, se você quiser comentar de outros temas, a gente comenta. Mas eu vou pedir aquilo que eu falei lá no começo, assim. Qual é o apoio, assim, de maneira geral, se elas podem, sei lá, ter um livro, um filme, sei lá, algum tipo de coisa que ajude aí para ela conversar, além dos grupos, etc., para aquele contato inicial, assim, com esses temas, que acho que isso pode interessar alguém, só a título de curiosidade. E aí as suas considerações finais aí sobre esses temas. Sexo e autoestima, assim, que estão muito ligados. Esse livro que a gente lançou, apesar dele ser voltado para mulheres, é porque é para o paciente, é para o cliente, não é para os médicos o livro. Apesar que tem muito médico que segue. Tem que fazer uma versão para o médico, o próximo. Mas sabe que tem algumas faculdades usando o nosso livro, né, para educação dos médicos. Que incrível! Depois divulga aqui. Então, ele chama Câncer de Mama e Sexualidade. Tá, legal. É simples, assim. Mesmo ele sendo voltado para paciente com câncer de mama, muito ele vai abordar a parte toda de sexualidade que eu escrevi, ela é totalmente voltada para essa questão da autoestima, de trazer a parceria, de trazer os medos, de ampliação de script sexual, de como eu recupero a saúde pós uma menopausa causada pelo tratamento, seja ele cirúrgico ou quimioterápico ou hormonioterapia, né? Então, acaba ajudando bastante as mulheres também com câncer de ovário e câncer de endométrio, né? Então, é uma leitura bem interessante, o feedback dos pacientes é bem legal. Encontra na Amazon, vocês conseguem comprar pela internet mesmo. Filme, puxa, eu posso deixar aí, você depois coloca nas suas comentários. Tá bom. Específico de câncer de ovário, eu acho que eu não lembro de nenhum agora, mas... Não precisa nem ser de câncer de ovário, mas é que tivesse contextualizando aqui com esses temas, etc. Eu só coloco algum tipo de referência onde a pessoa pode buscar na internet. Eu já deixo aqui o teu @, né, também, para as pessoas te seguirem, etc. Alguém vai assistir a live depois, vai poder ficar como busca aí, né? E aí... Um filme que eu adoro, que fala de história de câncer e de uma ressignificação disso e das relações, é um filme muito antigo com a Susan Sarandon. Eu acho que você vai lembrar desse filme. Que ela é divorciada e a segunda mulher do ex-marido dela é a Julia Roberts, que tá bem moça, a Julia Roberts. E ela tem ciúme, briga, e no final elas conseguem fazer uma junção da família, ela ressignifica o tempo que ela tem com os filhos, a Susan Sarandon, é maravilhoso o filme. Boa dica. E fala da questão do propósito, né, de mudar o seu olhar para o seu dia a dia, né? Eu acho que é muito positivo. Então tá. Mas aí eu vou te dar uma hot list até para as questões de dar uma aquecida na parte sexual, também eu posso depois deixar e você disponibiliza. Tá bom, disponibiliza. Todo o material a gente posso colocar no grupo, enfim, aqui deixar também no Instagram. E aí agora sim, só seu parecer final, assim, né, pra gente encerrar aqui, sobre todos esses temas, assim, de maneira geral. Eu peço sempre para que as pessoas façam isso, para a gente recapitular, assim, que alguém pode ter entrado no meio da conversa, etc. Olha, assim, o diagnóstico é só um diagnóstico. Tempo de vida nenhum de nós sabe quanto tem, não é mesmo? É verdade. O que a gente pode fazer, é o melhor que eu posso fazer com o tempo que eu tenho, né? Então, valorizar as relações, valorizar o meu autocuidado, né? Começar a mudar meu estilo de vida. Geralmente a gente sabe que o câncer de ovário tem sim uma questão genética, mas todos os tumores têm muito de uma questão de estilo de vida, de como eu sobrecarrego o meu cérebro com questões emocionais, enquanto eu rumino o problema. Então, praticar meditação, que é uma coisa que sou meditadora há mais de quase 30 anos, eu sou meditadora. Eu acho que ele fez uma cara de susto. Mas, eu acho incrível isso. É atípico, né? Pelo menos no meu... Ele tira você dessa ruminação que gasta energia demais e sobrecarrega minhas células, minha bioquímica.
Então, é pegar literalmente esse limão amargo quando você tem o diagnóstico e começar a olhar para cada detalhe da sua vida. Nas questões relacionais, com família, no trabalho. Eu preciso ganhar tanto dinheiro assim, né? O que eu estou fazendo com a minha rotina? Eu fico trabalhando 11 meses para conseguir ter aquele mês só de férias? Ou eu estou saboreando as coisas do dia a dia? Me estressando menos com o trânsito, né? Agora posso fazer só uma observação, senão essa eu não posso deixar passar e é muito frequente, assim. Eu já vou voltar, a gente volta para lá. As pessoas ficam muito, assim, essa história de se sentir culpada quando está diagnosticada, assim. Se você puder falar sobre isso também, porque você tocou num ponto que é muito interessante, tem a ver com praticamente tudo isso aí que a gente falou. Aí a pessoa fala assim, eu sou culpada, trabalhei demais, eu fiz demais, chorei demais, fiz o que demais. Como é que se trabalha isso, assim? Para não ter Isso é com um a terapia, porque não adianta. Você está vendo como a cabeça fica lá atrás ruminando o passado ou fica ruminando o futuro? Tá bom, a gente fez alguma coisa errada até aqui. O que a gente vai fazer daqui para diante? É igual quando eu faço terapia de casal. Você está ruminando o que o outro fez ali atrás. Vocês estão aqui para trabalhar. Estão aqui para melhorar. Então vamos ver o que dá para fazer daqui para frente. Para eu corrigir esses hábitos. Né? Alimentação alcalina, começar a dormir bem, praticar exercício. Estilo de vida é o que manda no começo. Mas a outra coisa é ter um espaço onde eu possa falar os meus medos para ressignificar. Porque as pessoas começam, tá bom, então eu não sinto isso, vamos embora para frente. Não, eu preciso assumir que eu tô com medo, eu preciso assumir que eu tô com medo da minha parceria ir embora e não aguentar o tranco. Ou eu não quero mais essa pessoa mesmo, inferno, fiquei aguentando essa pessoa me enchendo a vida inteira, também adoeci porque eu sou infeliz, tchau, né? Então, tem que ter um espaço para eu conversar o que realmente é importante para mim. Então, vai fazer terapia se você tiver oportunidade, ou tem tantos lugares, como, por exemplo, o Sede Sapiente, ali em Perdizes, tem valores populares para você fazer terapia. Tem onde buscar, se você não conseguir pagar um terapeuta particular ou dentro do sistema público que você está sendo atendido, né? Então, valide os sentimentos para ressignificar. Isso é importantíssimo. E procure o espaço para que você possa conversar. Porque, às vezes, no serviço ali do SUS, ou no dia a dia, ou no cara do convênio, ele não vai ter tempo de dar essa atenção. E aí ele vai estar tratando só a sua doença. E eu não quero que trate a minha doença, eu quero que trate minha alma, que eu fique bem, que eu viva bem. É isso que a gente quer ouvir, assim, né? Que é um caminho, tem dor, mas ele pode virar uma história diferente, tem uma coisa boa aí, tem solução, tem saída, tem uma coisa positiva e trabalhando com a realidade, né? Porque a gente sempre, enfim, eu sempre tento trazer as coisas dentro da realidade, né? Não romantizar, porque vai ter coisas muito difíceis para passar, mas também dizer assim, tem uma coisa bonita aí que pode ser o caminho novo, né? Você sabe que uma vez essa paciente já está comigo, acho que há uns 15 anos. E uma paciente armênia, assim, brava, né? Mas que tem toda uma questão ali matriarcal, a família. E a hora que eu entrei no quarto para passar a visita, estava a família toda no quarto. E ela fala assim, a doutora Aline falou que meu câncer é culpa da família, porque eu engulo muito sapo. Todo mundo queria me matar, né, no quarto. A partir de hoje, eu não engulo mais sapo. Marido, eu quero viajar todo ano. Ela começou a pontuar por todo mundo no seu lugar. E ela fala, eu fiz realmente desse câncer uma virada na minha vida. Que incrível. É maravilhoso de ver. Tá incrível, feliz, mudou o lugar que ela trabalhava. Ela fez uma reviravolta nas relações pessoais e profissionais. Então é isso, é disso que se trata, né? Então tá. Doutora Aline, obrigado mais uma vez, assim, eu fiquei, enfim, muito surpreso com tudo que você falou. Acho que você deixou uma mensagem mais. Tem gente pedindo seu Instagram, que você já passa aqui. E obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. Vou dizer também que daqui a algumas 2 semanas a gente conversa com o paciente, depois com uma outra... com outro profissional, né? Todo mês a gente traz um tema diferente. Tá bom? Quer deixar seu arroba?
É DRA, né, de doutora Aline Ambrosio com S. Então Ela tá tem bom. bastante conteúdo bacana também. Tá bom, live tá salva Muito bom. aqui e vamos para o final de semana. Obrigada, bom final de semana para todos também. Obrigada mais uma vez. Até. Tchau, até. Tchau.